aconteceu, eu fui fazer pipoca para os meus gêmeos, que eles tinham pedido à noite, e quando eu fui retirar a pipoca de dentro do micro-ondas, eu perdi os sentidos da perna e dos braços e não conseguia me movimentar. Eu não perdi os sentidos, né, eu ainda conseguia, ainda tinha consciência, mas não conseguia me movimentar. Aí eu fui me arrastando até o sofá e por lá eu dormi. E isso começou a se tornar muito frequente. Ah, é? Esses quase desmaio, era subindo a escada, descendo a escada ou fazendo serviço de casa. E com isso começou vindo uma dor nas costas, Tá. queda de cabelo, muito vômito, muita diarreia, e eu fui perdendo peso Caramba. e fui ficando muito debilitada. Aí passou um tempo, quando eu pedi o divórcio, aí eu descobri que eu estava sendo dopada, envenenada, enquanto eu estava inconsciente, e ele me torturava, abusava sexualmente, gravava e filmava para comercializar na internet. Você tá bem? Calma. Não era um problema de saúde. Não, Isso você tava há quanto tempo com ele? quase 3 anos. Ou seja, pô, tô passando mal, tá tudo Eu bem, todo mundo passa mal, né? Exemplo, tô imaginando aqui. Passando mal, todo mundo passa mal. Aí você foi buscar um médico na primeira vez ou não? eu comecei a sentir umas cólicas intestinais muito forte que me levou para emergência, Tá. que muitas pessoas, né, como eu comecei a divulgar pela internet, gente, o médico lá fora é muito caro. Então eu fui na emergência, eles fizeram o exame de urina, eu fiquei 4 horas, que, né, o pessoal também acha que o atendimento é bom, fiquei 4 horas jogada no corredor, Aham. aí fizeram o exame de urina, sem me darem o resultado nem nada, me mandaram para casa e falaram que se eu sentisse novamente essas dores, para eu voltar. Certo. E foi a única vez que eu procurei. Aham. Eu continuei emagrecendo e com todos esses sintomas que eu tô te falando. Ah, eu também sentia uma dormência na ponta desses meus 3 dedos. E hoje em dia eu não sinto mais, desde que eu saí de lá eu não sinto mais. E eu fui trocando minha alimentação, porque eu achei que podia ser alimentação, de nada parar na Seus filhos barriga. pequenos ainda, querendo ou Meus não. filhos estavam É. mais novos. Eu pedi pra minha filha ver nas costas, né, o que que tinha nas costas, porque eu sentia uma dor muito intensa. Aham. Quando ela viu, tinha uma manchinha desse tamanho, bem onde a gente toma anestesia pra Aham. ter o parto cesariana. A hack lá, né? É, a RAC. Aí ela Tá. me tirou uma foto e me mostrou e perguntou se eu tinha batido em algum lugar, eu falei que não. Só que a mancha não é, parecia como se atrito de alguma coisa, Aham. porque tem até na foto. Ti Saía, além de estar roxo, saía uns pedacinhos da minha pele, Aham. como se tivesse tido atrito realmente com alguma coisa. Aham. E eu falei pra ela que não tinha batido em lugar nenhum e deixei por aquilo. Falei: "Deve ser alguma coisa, mas daqui a pouco passa". E a gente não tem costume de olhar nossas costas todo dia. É. Você não vai pra frente do espelho e Pelo amor de olha as Deus. costas. Então essas dores continuaram, chegou uma época que eu tinha dificuldade até pra andar, e fui achando estranho que, com aquela dor, eu não iria conseguir dormir, porque era uma dor muito forte. Certo. E eu dormia igual uma pedra. E o meu sono sempre foi leve, eu sempre tive problema com insônia, Seus eu filhos tinham sempre os quartos deles ali. tinha o quarto deles, cada um. Os gêmeos Aham. tinham deles e a minha filha tinha o dela. Tá, e você o seu quarto lá com o seu E suposto, com o na época. meu, na época, então, marido. Aham. Então, essas coisas eu não fui entendendo. E eu comecei a acordar com uns flashes de gente dentro do meu quarto, gente abusando de mim, inclusive o meu ex-marido. E eu acordava no outro dia parecendo que era pesadelo. Certo. E depois eu fui descobrir que não eram pesadelos, eram flashes de memória. Porque Tá. como eu estava dopada, quando eu abri o olho, aquilo ali era flashes de coisas que tinham acontecido durante o abuso. Então, algumas vezes eu escutava barulho de flash, barulho de celular gravando. Aí tem essa vez que eu vi ele, o tio dele e a mulher dele dentro do meu quarto. Então calma, não era só ele? Não, o tio e a tia participavam diretamente também. Como assim? Então, ou seja, já era uma rede, já não era. Pra mim é uma rede, não é uma. E eu não sou a primeira vítima. Depois eu descobri que ele já tinha feito uma vítima antes de mim. É? Que eu conversei com ela e tem um relato dela comigo. Ou seja, então, ele. Você sabe que remédio que era? Alguma coisa assim? Você chegou a descobrir isso? Eu sei, mas eu prefiro não Tá divulgar pra bom, é, não. imagino. Boa. Mas assim, então ele usava algum tipo de medicamento, enfim, beleza?
E em algum momento ele te dava isso. Isso. Beleza. Te ludibriava e te dava isso. Aí fazia efeito depois de algum momento. E eles aplicavam anestésico também, né, um Aham. deles é anestésico. Tá. E a tia dele era enfermeira concursada de Sorocaba. É mesmo? Então, quando eu descobri, ela falou Filha da mãe, que velho. essa era a vantagem dela ser enfermeira no Brasil, ou seja, provavelmente, eu falo provavelmente porque tá investigando ainda, então, Aham. supostamente, É, tem um ela suposto. pegava as receitas Aham. com os conhecidos dela em Sorocaba e enviava um medicamento lá para poder praticar os abusos. Tá. Aí me explica. Primeiro abuso, você lembrava, ou seja, seus filhos pequenos, não tinha como saber que tinha alguém entrando na casa à noite, sei lá, se era noite, se era de dia, se era de tarde. Mas nesse momento, então, ele te fazia de objeto sexual para Sim, divulgação, sim. filmando tudo. E me agredindo também, porque eu tenho um problema na coluna, na região, tem até as fotos nas minhas redes sociais, e provavelmente eu vou ter que passar por uma cirurgia. Eu também tenho e vou atrás dos médicos que eu comecei lá, mas aqui eu ainda não passei. Aham, Tive alguns problemas de saúde que foram desencadeados por conta disso. aham, Tô com problema na minha dentição, porque por causa do veneno que ele colocava no café. aham. Então, meus dentes ficaram moles, minha gengiva subiu, então eu tenho um problema né, que eu tenho que tratar, bucal. Eu tenho alguns problemas além de depressão, síndrome do pânico e estresse pós-traumático, eu ainda tenho algumas coisas por causa de sequela dos medicamentos que eles aplicavam. Eu tenho pré-síncope, que esses quase desmaios ainda continuaram, né? Aham. Por conta desses medicamentos que eram muito fortes. Eu tenho um problema de memória, hoje em dia eu não consigo gravar as coisas completamente como eu gravava. Minha cognição foi um pouco Afetado. afetada. E também tem uma leucocitose que eu tenho que tratar, senão ela pode, se eu não tratar direito, ela pode desencadear um câncer no rim, alguma coisa assim. Então eu tive a minha vida normal, toda comprometida por causa desse crime. Sim. Tá. Aí, durante quanto tempo você foi sofrendo esses abusos até você descobrir ou perceber e falar, não, é isso que tá acontecendo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E você sabe a frequência mais ou menos? Que você imagina a frequência dela? Eu acho que era uma frequência, assim, grande, porque a confusão mental foi ficando cada vez pior. Aham. Então, eh, eu tinha esses pesadelos, né, que pra mim eram Aham. pesadelos, e eu pensava que eu estava ficando louca, que eu estava sonhando só com abusos. E e não entendia por que que a minha dor nas costas me deixava dormir e durante o dia eu mal conseguia trabalhar direito, de tanta dor. Então eu tentava raciocinar disso. E aí, durante Sempre o dia, marido ok. como se nada acontecesse. É como se ele desligasse um botão ali, Aham. ligasse um botão, é uma pessoa, e à noite virava Essas outra. imagens, eles divulgavam, tipo, Deep Web? Creio eu que Você chegou a provavelmente Deep descobrir o Web. site depois, alguma coisa assim? Eu não, mas a polícia dos Estados Conseguiu. Unidos descobriu vestígios, né? Tá. Indícios dos vídeos. Ou seja, era montado um aparato no seu quarto É. para transmissão, pra uma transmissão criminosa. Tem os lixo que assiste, porque vamos combinar, né? Quem assiste isso é um É lixo tão de criminoso pessoa. quanto quem comete, né? Ou seja, assiste isso, tem público, deve ganhar alguma coisa, porque tem gente que Ganha, não faz de graça, né? lógico que ganha. Tanto que é um tráfico transacional, né? Aham. Porque é a comercialização. Eles Tá. filmam e não sei se foi no meu caso. Tem uns que dão até dica do que querem pra pessoa Ah, fazer com é? a vítima. Tipo, faz. Que foi o que acontece com a academia do estupro. Aham. Eu já tinha denunciado 3 anos antes lá nos Estados Unidos, né? Porque Tá. já faz 3 anos que isso Sim. aconteceu. Tanto que tem gente que me vê divulgando, Aham. falando, e, nossa, ela não fica triste, ela não chora, porque eu passei por um Processo. bom tempo de terapia, eu Aham. sempre tô falando sobre o caso, porque eu não quero que fique uma coisa esquecida, porque eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei.